Então, inicialmente, nós queríamos, nesse instante, meditar um pouco na palavra, inclusive foi o tema que nós colocamos na live, e eu vou pedir, por favor, que vocês abram as suas Bíblias na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Abram, por favor, para a gente meditar um pouco na palavra do Senhor, principalmente nesses dias que nós estamos vivendo, dias em que nós precisamos de muita conforto, muita consolação, muito conforto da parte do Senhor sobre as nossas vidas. Então, abram, por favor, aí, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, a gente vai ler do versículo 3 até o versículo 5. Na verdade, o bom é que nós lêssemos todo esse trecho até o versículo 11, mas não vai dar tempo para a gente abordar tudo, eu quero apenas fazer aqui uma rápida reflexão. Segundo aos Coríntios, capítulo 1, versículos 3 até o versículo número 5. Diz o seguinte: irmãos e irmãs, amigos e amigas, a palavra do Senhor. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda a consolação. É Ele, Deus, que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Versículo 5. Porque, assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Até aqui, até o versículo 5. Que o Senhor nos abençoe e que Ele aplique a sua santa palavra em nossos corações. Amém. Meus irmãos, eu confesso que esse trecho aqui de 2 aos Coríntios, capítulo 1, é um dos textos preferidos que eu tenho da palavra do Senhor. Não fazendo aqui diferenciação entre trechos e trechos da palavra, mas sempre há alguns que nos impactam, nos impressionam e, de certa forma, a gente acaba se familiarizando com eles. Então, para mim, particularmente falando, é o que acontece aqui com esse trecho. Talvez eu já até tenha falado dele, talvez eu até já tenha feito menção dele. Se eu fiz, repetirei, se não, vai ser bom para que a gente possa aprender um pouco mais da palavra. Então, nós estamos aqui na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Paulo, ao escrever aqui essa carta, ele estava passando por uma ferrenha tribulação, sobretudo por causa da perseguição que ele estava sofrendo por causa do Evangelho. E é interessante porque essas perseguições pelas quais o apóstolo Paulo estava passando, em virtude dele ser fiel ao Evangelho, não só na sua pregação, mas também na sua vida, na sua prática, estava trazendo algumas consequências negativas sob o ponto de vista humano para Paulo. Ou seja, perseguições, indiferenças, tribulações, quer seja de irmãos em Cristo, entre aspas, pessoas que faziam parte da igreja de Cristo, mas não se sujeitavam ao ensinamento de Paulo, quer sejam as pessoas fora da igreja, os inimigos do evangelho, que por si só já perseguiam a pregação da palavra. Então, era como que Paulo estivesse tendo inimigos de dentro e inimigos de fora da igreja. Então, é nesta situação, são sob essas condições que Paulo ele escreve a sua segunda carta aos Coríntios. E não nos impressiona, uma vez que a gente tem essa compreensão, dele abrir essa carta, dentre vários assuntos que ele vai trabalhar ao longo de todo esse livro, falar acerca do conforto, falar acerca da consolação divina. Então, ele estava, em virtude das tribulações que sofria, experimentando na sua vida, experimentando na prática o conforto de Deus. Então, quando ele fala sobre consolação, quando ele fala sobre conforto, ele não está falando no seu sentido apenas teórico, não, muito pelo contrário. Ele está vivenciando na prática, ele está vivenciando na sua própria vida essa experiência do consolo, do conforto de Deus sobre a sua vida, por causa das razões que nós acabamos de mencionar. E aí, quando a gente considera, meus irmãos, meus amigos, esse trecho, capítulo 1, versículos de 3 até o versículo 5, a gente aqui encontra algumas verdades que são muito importantes, que são fundamentais e que são sempre necessárias em nossas vidas. Conforme eu sempre gosto de dizer, se nós já não passamos, ou se nós não estamos passando, com certeza nós iremos passar por alguma tribulação na nossa vida. Muito embora seja quase impossível, em virtude de nós sermos cristãos,
não tenhamos passado ainda por alguma tribulação ou não estejamos passando por alguma tribulação, até porque elas são reais na nossa vida. Mas, mesmo vendo sob essa perspectiva, mais cedo ou mais tarde elas nos sobrevirão. E aí, o que é que a gente deve fazer? Se apagar na palavra. E aí, o que é que a gente deve fazer? Olhar para textos como esse e aprender algumas verdades acerca do conforto de Deus em meio às tribulações, para que possamos fazer uso dessas verdades, praticá-las em nossas vidas e assim podermos atravessar por toda e qualquer tribulação. A grande questão não é passarmos ou não por tribulação, porque todos nós, mais cedo ou mais tarde, passamos ou passaremos. A grande questão é como nós lidamos com as tribulações. Quais são os recursos que nós dispomos para que assim nós atravessemos, segundo a vontade de Deus, as tribulações em nossas vidas. Então, olhando para a palavra, a gente vai ver quais são esses recursos. Olhando para a palavra, a gente vai ver algumas promessas que Deus nos dá para que assim nós atravessemos as tribulações em nossas vidas. E aqui o apóstolo Paulo fala acerca de algumas dessas verdades. Eu queria pelo menos destacá-las para a gente poder compreender um pouco mais desses fatos. A primeira coisa que nós aprendemos aqui nesse trecho é a descrição que Paulo faz de Deus. Não como qualquer Deus, mas como Deus que é misericordioso e como Deus que é o Deus consolador, ou seja, o Deus de toda a consolação. Olhem só o que ele nos diz no versículo 3, sobretudo na parte final do versículo 3. O apóstolo Paulo assim se expressa: bendito seja o Deus, ele está identificando aqui, apresentando Deus, e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O Pai de misericórdias, observe que a palavra aqui está no plural, e Deus de toda consolação. Então ele faz aqui pelo menos duas descrições acerca de Deus. Em primeiro lugar, ele é o Pai de misericórdias, ou seja, de todas as misericórdias, e é sempre bom a gente enfatizar o significado bíblico da palavra misericórdia. Literalmente falando, essa palavra misericórdia, quando ela é apresentada na Bíblia, ela é a composição de mais duas palavras, miséria e coração. Ou seja, é Deus ter o coração da miséria da nossa situação. Por isso é que ele é o Deus misericordioso. Por isso ele é o Pai de misericórdias, conforme Paulo aqui ele ensina, conforme Paulo aqui ele nos revela. Então Deus ele tem dó, Deus ele tem compaixão, ele tem o seu coração na nossa miséria, não é na miséria dele, mas sim na nossa miséria. Então, era assim que, primeiramente, o apóstolo Paulo via a Deus. Mas não só isso. Paulo via a Deus também como Deus consolador, como Deus confortador. E não é qualquer Deus, mas conforme Paulo ensina aqui, o Deus de toda a consolação. Então, não são de muitas consolações, não são de algumas consolações, não são de poucas consolações, mas o Deus de toda a consolação. De sorte que a gente não tem um outro recurso, de sorte que a gente não tem uma outra fonte de consolo que não seja o nosso próprio Deus, que não seja o nosso próprio Senhor. Veja, meus irmãos, que privilégio nós temos. Veja, minhas irmãs, que dádiva nós recebemos da parte de Deus. Sabemos que o Pai de misericórdias, sabemos que o Deus de consolação é o nosso Deus, é o nosso Senhor, foi Ele quem nos salvou e é Ele quem nos conduz ao longo de toda a nossa vida, inclusive nos momentos mais difíceis que, porventura, nós atravessamos. Então, tenhamos essa certeza. Então, que possamos ter essa visão do nosso Deus. Dentre várias coisas, Ele é o Deus de toda misericórdia. Dentre várias coisas, Ele é o Deus de toda a consolação. Louvado seja o Senhor por essa grande bênção. Mas não só isso, como eu gosto de falar. Quando a gente segue aqui nesse trecho, no versículo 4, nós encontramos uma outra coisa que precisamos saber e que precisamos aplicar para as nossas vidas. Ou seja, a promessa que Deus ele nos conforta em meio às nossas tribulações. Vejam só o que o apóstolo Paulo ele fala aqui no início do versículo número 4. Ele diz, em relação a Deus, é Ele Deus que nos conforta em toda a nossa tribulação. Veja que o apóstolo Paulo, ele não descarta a realidade da tribulação na vida do cristão. Ele, o próprio Paulo, apesar do seu temor, apesar da sua fidelidade, apesar da sua vida consagrada a Deus, mas ele não foi isento de tribulação, não, muito pelo contrário. Até
porque quando a gente vê um pouco da sua vida, e a gente percebe isso com qualquer leitura que a gente faz no livro de Atos dos Apóstolos, a gente percebe isso. Inclusive nessa própria carta, ou seja, em 2 Coríntios, na parte final, capítulo 11, capítulo 12, Paulo ele vai fazer descrições acerca dos muitos sofrimentos que ele estava vivenciando. Então, mesmo nessa situação, como acontece a todo e qualquer cristão, veja que é Deus quem nos conforta. Veja que é Deus que nos consola. Veja que é Deus quem nos concede toda a sua consolação. É interessante que essa palavra confortar que a gente tem, essa palavra consolar que a gente tem, em todo esse trecho, ela vem da mesma palavra que na nossa língua a gente traduz como consolador, que é a palavra atribuída ao Espírito Santo, ou seja, Paracletos. Então, veja que é Deus que se coloca ao nosso lado como confortador. É Deus quem nos fortalece. É Deus quem nos alegra. É Deus quem nos transmite paz. Quando? Quando todas as coisas são favoráveis, também, mas em especial quando nós passamos por tribulação. Então, a grande certeza é essa, que eu, você, cada um de nós, meus irmãos, devemos ter. Passamos por vales áridos na nossa vida? Sim. Muitas vezes a gente passa pelo vale da sombra da morte com toda certeza, mas preste atenção nesse fato, relembre dessa verdade, é Deus quem nos conforta justamente nesses momentos. Então veja, você encontra aqui a descrição de Deus, Pai de misericórdias, o Deus de toda consolação. Veja que Deus, em virtude dele ser o consolador, o confortador, ele nos conforta em meio às tribulações, mas não só isso. No versículo 4 ainda, a gente observa alguns dos propósitos, pelo menos um dos propósitos da tribulação na nossa vida. Ele prossegue, versículo 4, da metade para o fim. Paulo assim se expressa: para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Então veja que na parte final, Paulo ele reitera o privilégio que todo cristão tem de, em meio às tribulações, receber de Deus o conforto divino. Contudo, isso não é um fim em si mesmo. Deus ele nos concede da bênção da sua consolação para que, quando nós pudermos nos relacionar, quando nós nos relacionarmos com pessoas que, porventura, estejam passando por tribulação, a gente possa fortalecer a essas pessoas com o mesmo conforto que nós experimentamos da parte do Senhor. Veja que a bênção do conforto divino, ela não vai ser um fim em si mesmo. Ela não vai ser uma bênção que vai morrer em nós. Não, ela vai ser uma fonte. Uma vez que nós recebemos o conforto divino, uma vez que Deus é o nosso consolador, nós vamos ser instrumentos no conforto de pessoas que, a semelhança que acontece a cada um de nós, também passam por tribulações, para que, da mesma forma que nós estamos sendo confortados pelo Senhor, elas também possam ser. Veja que coisa maravilhosa, meus irmãos. Veja que coisa impressionante, minhas irmãs. Esse cuidado mútuo que nós devemos ter em relação aos nossos irmãos. Na sua soberania, Deus ele permite que tribulações nos sobrevenham. Diante das tribulações que nós experimentamos, ele vai nos confortar. E isso vai servir para que a gente ajude outras pessoas que também estão passando por tribulações, para que eles possam vencê-las pela graça e pela misericórdia do Senhor. Então, que nós possamos também ter essa percepção. Não só experimentar a consolação quando nós estivermos sendo atribulados, mas nós termos o cuidado de ajudar a outras pessoas que, porventura, também estejam sendo atribuladas, para que elas possam, repito, a semelhança que acontece conosco, também experimentar da consolação divina. Então, você encontra aqui, em primeiro lugar, a descrição do nosso Deus como o Pai de misericórdias e o Deus de toda consolação. Em segundo lugar, você encontra a promessa e a realidade que Deus nos conforta em meio às nossas tribulações. E, em terceiro lugar, você vê o propósito, razão pela qual Deus nos conforta, ou seja, para podermos confortar e confortar a outros. Mas há um outro detalhe que eu queria chamar aqui a atenção desse texto. Estou até passando um pouquinho da hora aqui, mas eu vou ter que passar para não perder a oportunidade. Que nós encontramos no versículo 5. Ou seja, é a proporção do consolo que Deus ele nos concede em meio às tribulações. A proporção do consolo que Deus nos concede em meio às tribulações. Veja aqui o que o apóstolo Paulo diz no versículo 5. Olhem só o que nós encontramos na palavra. Porque, assim como os sofrimentos de Cristo
se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. O que é que Paulo está ensinando aqui nesse trecho? O que é que Paulo está ensinando aqui nesse versículo? Algo que é bem simples, algo que é bem claro. Ou seja, na proporção dos nossos sofrimentos, a gente recebe da parte de Deus o consolo para podermos assim atravessar e vencer esses sofrimentos. Infelizmente, existe um probleminha aqui nessa tradução, que ela acaba não sendo tão exata e que às vezes acaba trazendo uma interpretação equivocada do texto. Veja, no versículo 5, conforme nós estamos considerando, Paulo ele diz: porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Você vê a palavra em grande medida em relação aos sofrimentos, você vê a palavra transborda em relação à consolação. Então, às vezes a gente pode pensar que esse transbordar é um consolo que Deus nos dá excedendo o nosso sofrimento. Não, no original é a mesma palavra. Então, se a gente pudesse fazer uma tradução bem literal aqui, a gente podia fazer nesse texto, a gente podia fazer nesses termos. Da mesma forma que os sofrimentos se manifestam na nossa vida, na mesma proporção se manifestam as consolações. Então, para cada tribulação, para cada sofrimento, para cada dor que porventura nós estejamos padecendo, Deus ele vai dar um conforto correspondente. Na medida em que há a nossa dor, na medida em que há o nosso sofrimento, há também uma consolação correspondente. Então, veja que coisa interessante, veja que coisa maravilhosa. A gente não sofre além da capacidade que Deus dá do conforto do nosso coração. A gente não padece mais intensamente do que a proporção do conforto que Deus concede ao nosso coração. É na mesma medida, é na mesma proporção. Então, se nós sofremos muito, muito será o conforto. Se nós sofrermos pouco, o conforto virá também nessa mesma medida. Então, para cada sofrimento, a gente tem uma consolação correspondente. Então, é assim, meus irmãos, é assim, minhas irmãs, que Deus ele trabalha conosco. Ele é o Deus de toda a misericórdia, de toda a consolação. Ele é o Deus que nos concede o conforto em meio à tribulação. Ele é o Deus que nos faz instrumentos para que, através do conforto que dele recebemos em meio às nossas tribulações, possamos confortar outros e, quando nós passamos por tribulação, quando nós passamos pelo sofrimento, ele vai nos dar um conforto na mesma medida, na mesma proporção. Então, que a gente possa lembrar sempre dessas verdades, que a gente possa sempre meditar nesses pontos, para que assim, ao passarmos por tribulações, ao passarmos por sofrimento, nós nos lembremos desse texto, nos voltemos para ele e nele nós encontremos o remédio para poder confortar a nossa vida e assim a gente poder passar pelas dificuldades, pelos vales áridos, sempre nessa confiança, sempre nessa perspectiva que Deus ele vai confortar os nossos corações, que Deus ele vai nos confortar ao longo da nossa vida aqui na Terra. Então, uma rápida meditação para a gente poder considerar essas verdades e guardar esses pontos nos nossos corações. Que Deus ele nos abençoe. Meus irmãos, minhas irmãs, aplique a sua palavra em nossos corações, que Ele abençoe a amigos nossos, a amigas nossas que porventura ou estejam nos assistindo ou ainda nos assistirão, para que também você possa desfrutar desse privilégio, o conforto divino, reconhecendo a Cristo como seu Salvador, entregando a sua vida a Ele e, a partir desse instante, sendo consolado continuamente por Deus, sendo consolado continuamente pelo Senhor. Então, que Ele nos abençoe e que Ele aplique a sua santa palavra em nossos corações. Amém. Primeiramente, boa noite a todos. É com alegria estar aqui, né? E eu vou falar um pouquinho, assim, da minha da quarentena, né, que tá tendo. E eu vou falar sobre o que tá acontecendo, né? Sobre a quarentena espiritual minha. E, primeiramente, eu quero dizer que eu tô lendo esse livro. Isso. Milagres de Jesus, de Simon Schmidt. Sabe alguma coisa que é bem difícil o sobrenome? E ele é muito legal
assim, dizer sobre o milagre de Jesus, que é muito legal, que fala sobre coisas que, assim, vamos dizer, eu não sabia, e fala como Deus é poderoso, né, para fazer coisas, milagres extraordinários. O que chamou mais atenção, né, milagre que chamou mais atenção foi a alimentação dos 4.000, que fala que Jesus, né, multiplicou 7 pães e alguns peixinhos. E eu vou agora fazer um breve resumo, né, da história, e depois eu vou fazer as aplicações. Antes de Jesus fazer a multiplicação, ele pregou 3 dias com multidões e tinha 4 homens, e não estava contando com as crianças e as mulheres. Então, ele foi e estava pregando e perguntou, e a comida, né, do povo já tinha acabado, porque eles levavam comida simples e já tinha acabado a sua comida. Então, Jesus perguntou para os discípulos quanto tinha de comida. Os discípulos responderam 7 pães e alguns peixinhos, e não dava, né, para essa multidão. Então, Deus pegou esses 7 pães e esses alguns peixinhos, e ele orou agradecendo, e as coisas, o pão e os peixinhos começaram a se multiplicar, né? Então, o povo se fartou de comida e ainda sobrou 7 cestos. E essa história, né? E agora eu vou para as aplicações, né? A primeira aplicação, que Deus é tão bom para nós, tão bom, que pode suprir nossas necessidades, que ele não deixou o povo ir para a cidade, né, com fome. Então, Jesus, ele é bom e pode cumprir e fazer nossas necessidades. A outra aplicação é que Jesus é o Deus tão poderoso que ele pode fazer milagres extraordinários. E isso vê como Deus pode ser tão misericordioso, assim, bondoso com nós, que pode fazer milagres em nossas vidas. O outro aspecto, né, que Deus sempre agradece antes de fazer a multiplicação. Ele agradeceu a Deus pelo alimento, e o milagre aconteceu. Então, a gente tem que orar antes de fazer, vamos dizer, nosso culto com a família, de comer. Então, a gente tem que agradecer pela a comida que nós vamos comer. O último, né, a aplicação que eu vi, que Deus nunca desperdiçava comida. Ele não assim dizia, não, eu posso fazer milagres, então eu vou deixar e a gente vai embora. Não. Eu acho que ele deu, assim, pro pobres, né, que precisavam de comida, e esse seguiu sua vida, né, com os milagres, e Deus pode fazer coisas, Jesus pode fazer coisas que podem, assim, marcar nossas vidas. Se alguém estiver doente, pode acabar com essa doença do coronavírus. Então, a gente tem que confiar nele. Então, um beijão, fica com Deus. Boa noite a todos vocês. Deus nos abençoe, e compartilhe esse vídeo, compartilhe essa transmissão quando ela ficar lá no nosso canal, para o máximo de pessoas possíveis. Que Deus nos abençoe. Boa noite. Até a próxima. Amém.